para você que me acompanha, eu sou Cláudio Porto e está começando mais uma edição do JC Internacional. Nesta nova fase, como eu tenho reforçado, nós estamos exibindo vídeos curtos e aí temáticos sobre os temas aí que nós sempre repercutimos aqui na TV Jovens Cronistas no programa JC Internacional. Comigo hoje um convidado, parceiro aqui, camarada do projeto Jovens Cronistas, Adriano Garcia. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Cláudio. Vamos lá falar aí da Bolívia, né? Exatamente. Neste programa trataremos do contexto aí em que estarão as eleições presidenciais na Bolívia, eleições marcadas aí para o próximo dia 3 de maio. Eu peço a você, como sempre, que deixe seu like, deixe a sua inscrição se ainda não for inscrito ou inscrita, e claro, a seção comentários é exatamente feita para você deixar seu feedback. Neste programa, especificamente, vamos tratar aqui dos obstáculos que estão sendo impostos contra a candidatura ao Senado pelo Estado, lá pelo departamento de Cochabamba, do ex-presidente, né, Evo Morales, que inclusive está lá, segue exilado, né, na Argentina. Bom, Adriano, eu começo trazendo aqui a informação mais recente, que é a seguinte: muita gente aqui no Brasil talvez não tenha pego essa informação, mas vamos aqui retomar. Em novembro do ano passado, nós estávamos aqui no ar, inclusive, no dia em que se deu o golpe militar, né, lá na Bolívia. Um golpe de Estado, né, ali às antigas, né, o chefe do exército, o comandante do exército foi à televisão, se manifestou, sugeriu, recomendou, entre aspas, aí, né, a renúncia do Evo Morales, e o Evo Morales renunciou, né, o poder e seguiu para o México naquele dia 10 de novembro. Desde então, a Bolívia é governada ali por uma presidente que não tem qualquer expressão, né, ela não tem qualquer lastro, assim, como gestora. Ela era digamos, uma senadora medíocre do Senado boliviano, né, e ela foi alçada à presidência, e desde então ela tem ali, é claro, adotado um expediente muito mais ligado à direita, que é o espectro político do partido dela. E aí, mais recentemente, depois de toda aquela confusão, de todo o golpe de Estado, se estabeleceu aí um cronograma para as eleições presidenciais, uma vez que consideram, né, esses setores à direita, né, esses setores que patrocinaram o golpe de Estado na Bolívia, consideram que as eleições do ano passado foram eleições fraudadas, portanto é preciso realizar uma nova. E aí esse cronograma, né, já começou, já está valendo, o calendário já está estabelecido, e o Evo Morales, né, decidiu ali lançar dois candidatos que, de alguma maneira, vão defender ali o legado dele, o legado ao longo dos anos em que esteve na presidência da Bolívia. Né? Os candidatos é o Luiz Arce como presidente, como candidato a presidente, e como seu vice, o David Choquehuanca. Né? Ambos são aí ex-ministros do governo de Evo Morales, o Luiz Arce como ministro da Economia e Planejamento e o David Choquehuanca como candidato a vice. A notícia que nós vamos abordar aqui, né, depois dessa contextualização, Adriano, é a notícia de que o Evo Morales também colocou o seu nome ali como candidato. Ele pretende sair como candidato ao Senado, né, lá da Bolívia, pelo estado, departamento, que é ali o reduto eleitoral dele, que é Cochabamba. A questão toda, Adriano, é que muita gente fala, e tem razão, que é o seguinte: se der um golpe de Estado na Bolívia, muito provavelmente não vão permitir que, por exemplo, o candidato do MAS, o Luiz Arce, e o David Choquehuanca ganhem as eleições de maio, do próximo dia 3 de maio. E muito provavelmente, né, também vão impedir a candidatura do Evo Morales ao Senado. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Eu vejo que as eleições na Bolívia, elas não devem transcorrer, não devem ocorrer de uma forma normal. Você não vai ter efetivamente a possibilidade, no meu entendimento, de um processo com lisura, onde, se o MAS vencer, o MAS vai tomar posse. Para quem deu um golpe de Estado com tamanha violência como deu, eu não consigo acreditar num processo eleitoral conduzido por eles, né? E agora o que a OEA vai falar, né? Porque ela, no processo anterior, eles legitimaram o golpe violento de Estado militarizado, dizendo que as eleições não tinham sido com lisura, né? Lisura foi aquilo que aconteceu de forma nenhuma. E, Cláudio, eu já falei aqui
quando o JC Internacional era um programa em live, né, um programa no formato maior, eu tinha dito aqui que a única possibilidade deles permitirem uma candidatura do Evo Morales é como armadilha. Eu, no lugar de Evo Morales, quem sou eu para dar conselho para o Evo? Mas eu temeria mais essa possibilidade de candidatura. Eu acho que a possibilidade deles atentarem contra o Evo Morales é muito grande. Então, eu não sei se é negócio ele tentar ser candidato ao Senado lá na Bolívia, não, Cláudio. E também também tenho um pé atrás aí quanto a isso, mas a informação é de que o Evo Morales está decidido a ser candidato, né, a sair como candidato ao Senado lá por Cochabamba, que é o departamento dele, só que o MAS, né, o Movimento ao Socialismo, conseguiu ali, digamos assim, protocolar, né, a candidatura do Evo Morales, né, junto ao Tribunal Supremo Eleitoral, só que, como eu disse no início do vídeo, há um calendário eleitoral. E esse calendário eleitoral, ele tem ali os dias, as datas, né, para a entrega de documentos e as datas para a divulgação das listas com aqueles candidatos habilitados. E aí, Adriano, começa, digamos assim, do governo da Jeanine Áñez e a sabotagem ali do Tribunal Supremo Eleitoral, que, por sua vez, é comandado pelo Salvador Romero, que foi um indicado, né, como é a prerrogativa do presidente da República, foi indicado pela Jeanine Áñez. A sabotagem estaria no fato de que o Tribunal Supremo colocou a candidatura do Evo Morales, a candidatura também do Luiz Arce em suspensão, ou seja, está ali com dúvidas quanto à legalidade do cumprimento dos documentos exigidos para a candidatura. E aí, muito provavelmente, a data estabelecida pelo calendário é dia 21, agora próximo, né, 21 de fevereiro, a data em que o Tribunal Supremo vai divulgar ali a lista dos candidatos habilitados. Então, por enquanto, a situação do Evo Morales e a situação do Luiz Arce não são situações de candidatos necessariamente, né? Eles estão ainda aí esperando a habilitação junto ao Tribunal Supremo, que, como eu disse, ele é presidido por um indicado da Jeanine Áñez, né? E as candidaturas do Evo Morales e também do Luiz Arce, né? O Evo Morales ao Senado e Luiz Arce à presidência, estão, digamos, em falta com o Tribunal Supremo Eleitoral, na questão de residência, porque, segundo a Constituição boliviana, parece que para ser candidato a cargos legislativos tem de ter o candidato, né, tem de ter no mínimo aí 3 anos ininterruptos morando na Bolívia. E, por sua vez, o candidato à presidência teria que ter 5 anos ali, digamos, de residência. E aí, o mais interessante e, digamos assim, o que vai alimentando aí essa sabotagem a uma candidatura, a uma eventual candidatura do Evo Morales, é o fato, Adriano, de que o Evo Morales viveu por toda a vida dele na Bolívia e só deixou de viver na Bolívia porque houve o golpe de Estado. Tanto é que hoje, como nós falamos já, ele está na condição de refugiado, asilado lá na Argentina. E o Luiz Arce também passou por muito tempo, viveu por muito tempo na Bolívia. O Luiz Arce, como eu disse, ele era ministro da Economia do Evo Morales, e o Tribunal Supremo está alegando que ele viajava demais, então não teria ali o tempo, digamos assim, necessário. Veja como as coisas são, né, Adriano? Me parece que a expectativa é que, pelo menos, a candidatura do Evo Morales ela não seja considerada pelo Tribunal Supremo no próximo dia 21. A do Luiz Arce, eu não sei se eles teriam tanta coragem assim de impedir a candidatura do Márcio. Mas eu vejo que, no entanto, né, a candidatura do Evo Morales pode minguar aí, porque eles já estão, de alguma maneira, alimentando essa narrativa de que há irregularidades ali nos documentos. Então, a gente tem que acompanhar esses desdobramentos para ver qual situação que vai acontecer. Eles têm essa prerrogativa de que o Evo Morales saia do país, sim, por conta do golpe, mas saiu do país numa questão estritamente técnica. Eles teriam, né, uma maneira, né, teria um pretexto, assim, vamos dizer, né, para impedir a candidatura do Evo Morales, né? Em relação ao Arce, resta aguardar
para ver se eles vão impedir a candidatura dele. Eu entendo ainda que, se permitirem a candidatura do Evo, podem vir a permitir a candidatura do Evo Morales como um instrumento de armadilha, porque aí ele vai ter que residir na Bolívia e seria alvo fácil deles, né? Vamos assim colocar. Exato. Adriano, para que a gente aqui já deixe o nosso espectador bem aí informado sobre o contexto de momento na Bolívia que se prepara para as eleições presidenciais, a primeira informação além aí, claro, da possível candidatura do Evo Morales ao Senado e também do Luiz Arce e do David Choquehuanca pela aliança do MAS, né, na verdade pelo MAS apenas, né, somente pelo movimento ao socialismo, não há nenhuma aliança. Do outro lado, você tem uma direita ou aí os golpistas, assim, né, aqueles que patrocinaram o golpe de Estado, fragmentados em 7 candidaturas aí à presidência da República da Bolívia, a presidência não da República da Bolívia, né, a presidência do Estado plurinacional da Bolívia. E, Adriano, muita gente, e eu concordo com essa visão, muita gente tem falado que essa estratégia da Bolívia neste momento, né, não seria dos golpistas, não seria ali por falta, digamos, de unidade. Seria uma estratégia para alcançar o maior número possível de representantes nas câmaras legislativas, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, os golpistas vão para as eleições de 3 de maio com várias candidaturas, ao menos 7 candidaturas à presidência, aí conseguem com isso ali alçar representantes no Congresso, representantes à direita, representantes radicais. Vamos lembrar aqui alguns nomes que talvez os nossos espectadores se recordem. Nós temos aí como candidato à presidência o Luiz Fernando Camacho, que é aquele responsável pelo golpe mesmo, ele que entrou lá no Palácio Presidencial com uma Bíblia, né, e também a cena grotesca, né? Exatamente, aquela cena grotesca. E temos também outras figuras, né? Temos a figura do pastor coreano, né, o Tim, que inclusive foi aí o segundo candidato mais votado aqui no Brasil, né, nas eleições do ano passado, as eleições bolivianas, né? Então, a comunidade boliviana no Brasil votou majoritariamente no Evo e, em segundo lugar, votou ali no candidato, que é o candidato do Partido Democrata Cristão, né, que é o Tim Yun Chung, que é, por sua vez, também pastor, advogado e médico. Então, nós temos essas candidaturas, Adriano, e aí eu quero ouvir a sua opinião, porque algumas pessoas falam que o fato de a direita e os golpistas estarem fragmentados facilitaria aí a uma vitória, digamos, do MAS, do movimento ao socialismo, e também aí, digamos, a retomada do poder por aqueles aliados do Evo Morales. Como eu disse aqui, me parece mais uma estratégia para ocupar assentos ali no Congresso, né? É uma estratégia para ocupar assentos no Congresso, porém, que fica difícil de crer que o processo eleitoral, me repetindo, né, na Bolívia, vai ser um processo que terá lisura. Se o processo tivesse lisura, realmente essa fragmentação poderia sim render mais cadeiras, mas uma candidatura forte do MAS, né, poderia liderar, aí, fazer frente e caminhar para a vitória frente a essa multipolarização aí de forças de direita. Porém, eu prevejo, não sei se estou sendo aqui um cavaleiro do apocalipse, mas eu prevejo uma eleição bastante complicada na Bolívia, onde realmente ela não se dará com lisura. Infelizmente, é isso que eu prevejo. Então, num cenário normal, essa fragmentação realmente poderia propiciar um retorno ao poder do MAS com o Arce. No cenário atual, se isso se configurar, vão fazer alguma coisa para impedir por vias legais ou mesmo por vias militares, Cláudio. Exatamente, já usaram desse expediente, então não custa lembrar aí, mais uma vez, como nós já falamos neste vídeo mesmo, que se deram um golpe de Estado na Bolívia, muito provavelmente não querem a volta do movimento ao socialismo. Tanto é que, desde novembro, o que nós temos observado é a Constituição ali, né, na verdade, setores à direita, na verdade, todos aqueles que se colocam à oposição do Evo Morales, à oposição ali do movimento ao socialismo, eles têm sempre levantado a narrativa de que trata-se de um grupo criminoso, de um grupo narcotraficante. Não por acaso, na última semana, nós tivemos operações, assim, Adriano, gigantescas, assim, com operacionais
da polícia boliviana lá nas plantações de coca, né? E isso foi ventilado, né, difundido pela mídia como sendo ali, digamos, operações policiais contra produtores de cocaína, vamos dizer dessa forma. E aí é importante lembrar que na Bolívia, tradicionalmente se usa coca ali para, de alguma maneira, aliviar os efeitos da altitude, né? Então, Exato. lá o uso é muito mais para esse sentido do que para qualquer comercialização aí legal via tráfico. Então, é importante aqui essa contextualização e essa informação, porque lá você tem a altitude, né, elevadíssima, e você tem também os efeitos dela, e os efeitos dela geralmente são aí aliviados com o chá e ali o uso da coca. E para a gente terminar o nosso vídeo, eu quero aqui lembrar também que os setores à direita, desde então, alimentam ali, né, digamos, movimentos, que são movimentos para lá de radicais, são movimentos que ameaçam mesmo a ordem institucional. Vamos lembrar que antes da renúncia do Evo Morales, Adriano, você tinha setores, né, movimentos, tanto do Comitê Cívico lá de Santa Cruz, que é o Comitê Cívico do Luiz Fernando Camacho, que é a região dele, como também o Comitê Cívico ali de Potosí, né, que também levantaram manifestações, greves, né, paralisações contra o governo. E aí agora, com essa, digamos, essa possibilidade de uma candidatura ao Senado do Evo, ameaçar mais uma vez de paralisação lá alguns comitês. Dessa vez, um comitê que eu fiquei até surpreso assim, mas como a situação na Bolívia ela é muito diferente do que era, por exemplo, há um ano, né, o Comitê Cívico de La Paz, na última semana, convocou a imprensa para anunciar que, caso o Evo Morales venha a ser candidato, eles irão realizar ali paralisações, ou seja, manifestações para evitar essa possível candidatura. Então, há uma instrumentalização aí dos comitês cívicos, né, para evitar um retorno aí do Evo Morales à Bolívia. Para terminar o nosso vídeo, o Morales esteve em Cuba, né, para tratamentos médicos e já está retornando para a Argentina, onde nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, deve se reunir tanto com o Luiz Arce quanto com o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Né? Ele está aí intermediando, Adriano, um encontro do presidente argentino com o candidato do MAS à Bolívia. A presidência da Bolívia, perdão, né? E aí o Adriano, se quiser comentar. O candidato um encontro importante, né, para traçar aí estratégias, né? O Arce ele vai se comportando como se o processo fosse permitir de alguma maneira, em ele vencendo o processo eleitoral, a voltar a assumir o comando da Bolívia. Ele está fazendo a parte dele como político, né? Vamos ver se isso se dará na prática, de forma efetiva, se em ele vencendo as eleições, ele consegue assumir o cargo. Essa é que é a nossa grande dúvida, mas o papel dele é esse mesmo, o papel de articular. E é importante essa reunião com o Alberto Fernandes no sentido dessa articulação. Exatamente, e o próprio Luiz Arce também tem sido aí, digamos, intimado pela justiça boliviana, ou seja, há um desgaste também da imagem dele ali perante a sociedade, e provocado, esse desgaste ele é provocado pelo governo da Janine Áñez e pelas instituições ali do suposto Estado Democrático da Bolívia. Adriano, esta sessão agora, já terminando aqui o nosso vídeo, eu vou colocar na tela os comentários do último vídeo que nós vimos aqui pelo JC Internacional. Agradecer o comentário da Ana Lúcia dos Santos, que é uma espectadora assídua aqui do JC Internacional e dos programas da TV Jovem. Escreve aqui, né? Eu estou me referindo ao vídeo que eu publiquei mais cedo, neste domingo, 16 de fevereiro, sobre o episódio autoritário, né, lá em El Salvador, e uma atualização neste episódio. Neste domingo, né, houve uma grande manifestação em frente à Assembleia Legislativa de El Salvador, convocada pelo Nayib Bukele, que é, como eu disse no vídeo, muito popular em El Salvador. Ele é uma figura popular, então ele tem apoio ali de setores expressivos da sociedade salvadorenha, e esses setores estiveram em frente à Assembleia para intimidar mais uma vez ali o Poder Legislativo. Ele é tão popular que ele teve apoio até no vídeo, Cláudio, nos comentários aí.
Bom, Adriano, e este momento é o momento da nossa sessão comentários, né? Quando os nossos espectadores escrevem lá na sessão comentários do último vídeo que nós publicamos aqui do JC Internacional. Claro, eu estou me referindo aqui ao vídeo que eu publiquei mais cedo do JC Internacional aí sobre o episódio autoritário envolvendo não, né? Protagonizado pelo presidente de El Salvador, o presidente Nayib Bukele. Antes, eu quero aqui atualizar que neste domingo 16 de fevereiro, como era previsto, né, houve uma grande mobilização ali popular em frente à Assembleia Legislativa, coordenada por aqueles setores que apoiam o Nayib Bukele. A propósito, o Bukele ele é muito popular em El Salvador, de fato ele é uma figura muito popular, e ele conseguiu aí ao longo da semana convocar ali a população que o apoia a se insurgir contra o poder legislativo, e aí houve essa manifestação neste domingo, 16 de fevereiro. Mas assim, como eu disse no vídeo lá, Adriano, o empréstimo não foi aprovado e também não tem muita previsão aí de que será aprovada ali pelos deputados. Mas vamos lá para a sessão comentários. Agradeço aqui a nossa espectadora assídua, Ana Lúcia dos Santos, né? Ela escreve o seguinte: esse cara segue minuciosamente a cartilha do Império. Detalhe, durante a reportagem tive várias sensações de déjà vu. Parabéns pela ótima narrativa, querido Cláudio. Abraço para Ana Lúcia, abraço também aqui para a Mandalas de Luz 33, Simone Gonçalves. Ela escreve o seguinte: hashtag direita assassina, tire as garras da América Latina. Enrolado na bandeira americana, dizendo que Deus mandou o presidente de El Salvador se autogolpeia. E também tivemos esse comentário aqui, né, da Cyrus Jimenez, que escreve assim: Long life our King Nayib, né, que é aí vida longa ao rei Nayib. Eu não sei se ela estava sendo irônica ou se ela também digamos, pelo sobrenome ali, né, me parece que não é brasileira, né, pelo sobrenome, não é um sobrenome, é um sobrenome latino, né, digamos assim. Acho que talvez o algoritmo pegou. Talvez o algoritmo pegou algum apoiador dele lá, né? E tenha gerado esse apoio aí. Long live, vida longa para o rei. Chamei ele de rei, né? O que mostra o autoritarismo também, né? Porque ele não é rei, né? Então, não, pode ser ironia, né? Porque ele se considera rei de El Salvador, né? Pode ser, ou é uma ironia ou realmente é um apoio, né? Então, fica essa questão dúbia aí na nossa mente. É isso aí. Adriana, agradeço a sua participação, viu? Muito obrigado. Estamos juntos aí, Cláudio, sempre que possível, também aqui no JC Internacional. Eu agradeço ao nosso espectador a sua atenção, agradeço mesmo aí pelo seu like, peço a você que compartilhe este conteúdo e, claro, deixe aí na seção comentários a sua posição. Eu aqui compartilho sempre no final os caminhos aí para você apoiar este projeto financeiramente. A conta bancária no Itaú, a conta bancária no Bradesco e também a conta bancária na Caixa Econômica Federal. E você também pode se tornar um sócio do nosso projeto a partir de R$2 lá no Apoia-se. O link está aí na tela. Mais uma vez agradeço ao Adriano, agradeço a sua atenção, espectador e espectadora. Até uma próxima. Tchau.